suas vozes em louvor ao nosso Deus.
estão aqui, os participantes também. Nós estamos fazendo aqui, como sempre fizemos no Vida Vitoriosa, fazemos um momento de encerramento aqui na igreja. Então, o retiro de Vida Vitoriosa, final de semana de Vida Vitoriosa, é uma das estratégias da nossa igreja para pacto espiritual, para cura interior, para o renovo. É um retiro de renovo espiritual, de cura interior, de despertamento, de avivamento. Deus tem feito assim coisas grandiosas. Eu vou chamar o Henrique, para o Henrique poder. O Henrique e a Beth são os nossos coordenadores, não é? O irmão Derli está enfermo, não pôde estar conosco, então a irmã Beth e o Henrique coordenaram esse retiro, esse final de semana de Vida Vitoriosa. Então eu quero passar a palavra para eles. Amém. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Igreja Batista do Cajuru pelo investimento que faz em vidas. Isso é muito importante e a gente está aqui exatamente para agradecer a Igreja pelo investimento, pelas orações, e que essa Igreja, com as suas orações, que mantém esse trabalho, que mantém esse ministério. Muito obrigado à Igreja. E mais uma vez Deus fez muitas coisas. Deus abençoou muita gente. E eu queria chamar o Carlos por mim. Ok, gente, boa noite. Nós estamos voltando de um retiro, chama-se Vida Vitoriosa, vocês estão sabendo, né? E falando em retiro, eu estou falando aqui de alguém que tem, assim, uma história de retiros, né? Quando eu fui presidente da juventude, lá atrás, depois do ano, nós fizemos o primeiro retiro do Cajuru, em parceria ainda com a igreja da Alameda, porque nós não tínhamos condições de fazer retiro aqui. Então eu tenho aquele Platinum Card de retiros. Gold Card, era Platinum Card de retiros. Então eu já participei de muitos retiros, organizei muitos retiros e gosto dessa atividade, gosto, porque são momentos de mexer com algumas coisas na nossa vida. E esse especialmente esse aqui, vale a pena os irmãos participarem. Eu estou já dando o meu testemunho como um convite para você participar do próximo. Ali nós fomos tratados, eu fui tratado em algumas áreas que vão ser tratadas, alguns sonhos que foram renovados na minha vida, e graças a Deus por eu poder ter participado. Infelizmente a Sheila não pôde estar junto comigo, ela está em Recife com a mãe dela na UTI. Eu espero que eu esteja voltando amanhã cedo, né? Mas com certeza ela vai estar no próximo. Tá? A gente vai estar, de qualquer forma, é difícil. Umas 3 vezes que eu falhei para ir para lá por causa disso, né? Ou não podia, eu vou de qualquer forma, vou sozinho, depois você vai, mas numa outra oportunidade. Mas para mim foi muito bom e foi um momento oportuno. Eu acho que foi o momento certo. Também para mim, como para muitos testemunhos que aconteceram aqui, foi o momento certo também ter este retiro desse final de semana. Muito obrigado, eu agradeço muito a equipe pelo carinho de todos e da igreja no sentido de promover esse retiro. Muito bom e vale a pena. Boa noite, igreja. Estou muito feliz de estar aqui com vocês outra vez. Como eu falei lá no Vida Vitoriosa, que eu não sou o filho pródigo, que o bom filho é o casa Vitória. Eu estou aqui hoje pela graça e pela misericórdia do Senhor. Teve um momento na minha vida que eu guardei a minha Bíblia dentro de uma gaveta e disse, não quero mais. Eu falei para minha filha, Pamela, não me fala mais de Deus, eu não quero mais ouvir.
de lá. Porque o lugar dela não é lá, o lugar dela é nas tuas mãos. Esse final de semana foi maravilhoso. E a igreja, a maioria da igreja conhece um cântico que diz: uma casa de bênção, minha casa será uma casa de bênção. A minha casa é uma casa de bênção a partir desse momento. Porque a casa que Jesus entra uma vez, a gente não esquece mais. A minha casa está aqui bem pertinho, mas a casa principal dele é o Israel. Amém? Boa noite. Esses dias foram muito especiais. Deus falou muito. E eu gostaria de falar algo especial. Eu amo minha esposa, eu sou apaixonado por ela, amo meu filho, o nosso amado Augusto. E nesses dias Deus multiplicou infinitamente o meu amor pela Camila, pelo Augusto, pela minha mãe e pelo meu pai. Que esse retiro ele possa ficar guardado no meu coração e que eu possa praticar tudo que eu revi e aprendi pro resto da minha vida. Nesse retiro, muito foi falado sobre os mecanismos de Deus. Deus tem os seus mecanismos. Às vezes não são iguais os do mundo. Às vezes eles parecem até contrários do que a gente está querendo, né? Deus tem um jeito dele, um mecanismo dele. Um desses mecanismos, porque Deus tratou todos que foram lá. Um desses mecanismos está na Bíblia, que diz assim: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eu também posso falar que mais bem-aventurada coisa é servir do que ser servido. Primeira vez que eu participo como colaborador, eu fui grandemente abençoado. Eu servi, lavar banheiro, fazer um monte de coisa, andar, minhas pernas estão doendo, mas eu estou muito contente, eu estou muito feliz, porque as coisas que eu vi nesse retiro são maravilhosas. E mais uma vez eu fui tratado por Deus. Eu tinha que pagar esse retiro de novo, sabe? Eu tinha que pagar, eu tinha que ir lá na bilheteria e fazer o pagamento dele, porque eu fui participante. Oh meu Deus, como é bom isso. Nesse retiro eu também vi coisas diferentes. Eu vi pessoas chegando lá e dizendo assim: ó, meu nome foi trocado. Eu não sou mais. Eu era assim, agora eu não sou mais. A partir de agora eu vou ser assim. Você liga na televisão, você vê o cara falando assim: eu tinha uma empresa, agora eu tenho 3 empresas. Eu tinha um carrinho velho, agora eu tenho um carro novo. Carro, nesse retiro nós vimos a nova vida que Deus quer dar para nós. Vida nova, meu irmão. Ele falou assim: fiz novas todas as coisas. Maravilha, eu estou muito contente. Boa noite, irmãos. Como todos aqui da equipe, eu também um dia tive como participante, né? E posso garantir para vocês que eu fui muito mais abençoada essa vez que eu trabalhei. É uma bênção. Você vê essas carinhas aqui sendo transformadas, cada lágrima rolando do rosto deles, cada sorriso que vai despertando depois, vidas transformadas pelo poder do nosso Deus, pelo poder de Jesus. Isso não tem preço na vida da gente. Eu quero honrar e glorificar o nome de Deus por estar aqui. Porque semana passada eu tive muitas lutas, muitas batalhas com minha filha. E eu ouvi de muita gente dizendo: será que você está fazendo a coisa certa? E eu chorei. E eu fui, eu me ajoelhei, eu clamei a Deus. E
a palavra que diz assim: ninguém que tenha abandonado casa, pais, mães, filhos, por amor de mim e do Evangelho, não receberá mais nesse tempo como também no outro. Então Deus é fiel, Deus é maravilhoso. E eu fui muito abençoada nesse retiro. Muito obrigada a todos vocês. Então, irmãos, é isso. Nós temos que agradecer a Deus e agradecer a vocês pela confiança e pelas orações. Que Deus abençoe vocês e que Deus abençoe vocês. Pastor, muito obrigado. Bom, nós queremos também, em nome da igreja, agradecer e parabenizar toda a equipe que trabalhou, lideradas pelo Henrique, pela Beth. Nós agradecemos a Deus pela vida de vocês, por cada um desse, como é que eu não falo lá, os alfaces de Deus, os verdinhos aí, né? Tem atleta de Cristo que é alface de Cristo. Os verdinhos que trabalharam, dedicados, Deus abençoe grandemente, que Deus a cada dia mais possa dar alegria a vocês, e todos que participaram. Foi uma bênção estar com vocês, e aquilo que a obra que foi iniciada em vocês, né, possa agora continuar, deixando Deus agir, trabalhar, tratar, para que a cada dia mais vocês possam crescer em todas as dimensões da vida, e que sejam de fato vitoriosos em todas as áreas da vida. Amém? Deus te abençoe, Henrique, Deus te abençoe, Beth, e todos os seus auxiliares que brilharam mesmo ali. Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus. E se você que ainda não fez o retiro de vida vitoriosa, meu irmão, minha irmã que está aqui, 14, 15 e 16 de março, 14, 15 e 16 de março será o próximo, março de 2014. Então você já está convidado, você acompanha no boletim, logo que começar as inscrições, faça a sua inscrição, participe. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Vocês percebem que esse é um retiro que abençoa a pessoa independente do tempo de crente, abençoa novos convertidos, abençoa pessoas com já muitos anos de igreja, abençoa independente da idade, não é? Independente da idade. Nós temos que entender o seguinte, meus irmãos, presta bem atenção no que eu vou dizer. Cristo fez tudo por nós, mas não caia na ilusão de achar que quando você se converte, você se apropria de tudo que Cristo fez. Cristo fez. O problema não é com Cristo não, o problema é com a gente. A gente é que não se apropria de tudo quanto Cristo fez por nós. E se você está aqui nesta noite, você acha que você se apropriou, eu acho que você já deveria estar no céu. Porque eu ainda não vi um ser humano na face da terra que se apropriou de tudo que Cristo fez por nós. Então, esse retiro de vida vitoriosa ajuda você a se apropriar de alguma coisa que você ainda não se apropriou, para que, se a sua vida é uma vida vitoriosa, ela vai se tornar mais vitoriosa ainda. Então, por isso eu quero pedir a você, para o teu bem, você não fez ainda. Então, como eu gostaria de filmar hoje, no momento em que várias pessoas lá deram testemunho do que foi esse final de semana para ela, para você ver, Então, não perca tempo, não é? Não perca tempo. Nós ouvimos cada final de semana de vida vitoriosa, a gente ouve testemunhos aqui de gente que está chegando na nossa igreja, mas de gente que já está aqui há muito tempo e dando testemunho de quanto foi abençoado. Então, aproveite essa oportunidade que Deus está te dando, não é? Então vamos orar e depois nós vamos louvar a Deus de novo com esse povo bonito aqui. Tá legal? De novo, vamos louvar o mesmo, Vinícius? Pela coisa ou tem outro? Esse mesmo? Para o próximo, como servo, nunca mais serei o mesmo. Falou? Para cantar aquele. Vamos orar agradecendo a Deus. Vamos orar. Chamar a Eneida, já está aqui. Vou chamar a Eneida. A Eneida vai agradecer a Deus
por a realização de mais uma final de semana de vida vitoriosa. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que fizeste por nós, Deus, naquele retiro. Muito obrigado, Senhor, porque vidas ali foram edificadas, foram abertas, Deus, foram salvas, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo que aconteceu ali. Te pedimos, Senhor, que nada disso se apague na vida de ninguém, mas eles continuem firmes nos teus caminhos. Todos nós possamos estar cada dia mais te louvando, te agradecendo o teu nome, Deus, e louvando a Deus e fazendo o melhor para ti na tua obra, Senhor. Abençoe a tua igreja, todos os teus filhos, e ajuda o Senhor a crescer cada vez mais em ti. Muito obrigado por tudo, Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esses momentos. E agora, Senhor, quando a tua palavra vai ser pregada, anunciada, proclamada, ó Deus, fale aos nossos corações. Abre nosso entendimento, Senhor, para que possamos estar hoje aqui todos nós, com corações abertos, atentos os nossos olhos, os nossos ouvidos desbloqueados para ouvirmos a mensagem do Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Você que tem acompanhado as nossas mensagens, nós temos pregado aqui na igreja uma série de mensagens sobre o tema Vença os conflitos da alma. Então esse sermão, creio que é o 10º que nós pregamos dentro dessa série, Vença os conflitos da alma. Todos nós temos conflitos na alma, todos nós. Não há quem não tenha um conflito na alma causado pelas mais diversas circunstâncias da vida. Não é problema termos conflitos na alma, faz parte da nossa natureza. Nós somos seres humanos, pecadores, e nós temos conflitos. O problema é quando nós não sabemos lidar com eles. E o problema é quando nós deixamos que esses conflitos nos vençam. O problema é quando nós damos vantagem ao inimigo das nossas vidas, para que ele se aproveite desses conflitos para nos roubar a alegria, roubar a paz. A Bíblia diz que o diabo veio roubar, matar e destruir. Se nós não temos cuidado, não tivermos cuidado, às vezes os conflitos da alma, as nossas emoções maltratadas, ela é prato cheio para o inimigo roubar a paz, roubar a alegria, roubar a esperança, roubar o vigor. É uma oportunidade para isso. Mas esses tempos em que nós estamos pregando aqui sobre esse tema, nós podemos ver através de várias mensagens como fazer para vencer os conflitos da alma. Hoje, eu quero falar sobre vença a amargura. Vença a amargura. Eu quero usar como referência para nós falarmos sobre esse assunto hoje o profeta Jonas. Por quê? Porque o profeta Jonas era um homem amargurado. Esse profeta foi chamado por Deus, como profeta foi chamado por Deus para pregar a palavra do Senhor a um povo gentio, inimigo do povo de Jonas, inimigo, um povo terrível, cruel, que quando entrava, quando dominava o povo, eles eram tremendamente cruéis. E Jonas então é chamado para pregar. Deus chama Jonas para ir falar a esse povo. E Jonas, ele tinha uma raiva. Primeiro ele teve raiva daquele povo. Ele tinha uma raiva.
E para alguns teólogos, diz o texto que Jonas era filho de Amitai. E Amitai era sacerdote. E é provável que o pai de Jonas tenha sido assassinado pelos assírios. Porque eles, quando entravam, quando dominavam o povo, eles procuravam minar a religião e o governo. Então eles matavam, eles assassinavam o poder político e o poder religioso. É provável, ele tinha uma raiva daquele povo. E assim, a amargura sempre começa com a raiva. Quando você fica com raiva de alguém, quando você fica aborrecido com alguém. E aí, se a Bíblia diz, a palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis. Não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Deus permite a ira. Jesus Cristo mesmo ficou irado quando chegou ali no templo e o pessoal estava usando o templo para comércio, para exploração. Mas o pecado não é você ficar aborrecido. O pecado não é a raiva. O pecado não é o aborrecimento, mas é quando você deixa isso longe demais. Quando você fica com raiva, você fica aborrecido além do tempo que deveria estar. Por isso que a Bíblia diz: não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira, ou não permaneça irado, não permaneça aborrecido, não permaneça raivoso. Então a palavra de Deus, no Jonas, no capítulo 1, vai falar do chamado de Jonas. Jonas foi chamado, diz que a palavra do Senhor veio para ele e disse: vá a Nínive, vá pregar lá em Nínive. E Jonas, ao invés de ir para Nínive, ele tomou outro caminho, ele desobedeceu a Deus. E o capítulo 1 vai narrar como é que foi, o que aconteceu com essa sequência, com as consequências dessa desobediência. Ele pegou um navio para Tarsis. Quando chegou no meio do caminho, lá no mar, uma grande tempestade caiu sobre aquele navio e jogava o navio para um lado e para o outro, e aquelas pessoas que estavam ali, os marinheiros, começaram a clamar aos seus deuses. E eles clamavam aos deuses deles, e Jonas estava lá embaixo dormindo, tranquilamente. E aí, aqueles marinheiros disseram: olha, quando está acontecendo isso, os deuses estão enfurecidos, por isso que está acontecendo isso. Vamos lançar sorte para ver quem é a maldição aqui, quem é que é culpado por essa maldição. E aí era Jonas mesmo, por isso que a sorte caiu sobre ele. Jonas, então, aí ele já tinha jogado tantas coisas ao mar, para o barco ficar leve. Jonas causa prejuízo de todos os tipos daquelas vidas. E aí então ele é jogado ao mar. Quando ele é jogado ao mar, Deus dá mais uma oportunidade a Jonas. Deus permite que um grande peixe, que nós não sabemos qual é, o tragasse. E ali ele permaneceu, até que depois ele foi jogado por aquele peixe na praia. E ali no capítulo 2 vai falar da oração de Jonas ainda. Jonas arrependido. Jonas volta-se para Deus. Capítulo 3 vai falar de que ele vai a Nínive pregar, muito contrariado, mas vai. E quando chega lá, todo mundo se converte. A cidade toda. E ele, mesmo assim, ficou aborrecido. No capítulo 4, então, que eu vou ler, diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso. Ou seja, com aquela cidade ter se convertido. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, que prometes castigar, mas depois te arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida. Estava tão amargurado, ficou tão triste com a conversa. Olha a que ponto a amargura leva uma pessoa.
em vez de se alegrar por causa da conversão dos ninivitas, ele pede que Deus tire a vida dele. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Eu preferia morrer do que ver isso que eu estou vendo aí. Olha que coisa. Cuidado, meu irmão, minha irmã, você não pode imaginar onde a amargura pode chegar. A amargura pode ir muito longe. O Senhor respondeu. Aí Deus sempre trata de Jonas. Se lembra que eu falei aqui algumas mensagens que Deus nos trata fazendo perguntas? Vocês lembram? Então Deus vai fazer, Deus é assim: você tem alguma razão para essa fúria, Jonas? Eu refleti aqui, você tem razão disso? Jonas saiu e sentou num lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. O Senhor então fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar uma sombra à sua cabeça. Deus tratando de Jonas, e livrado do calor, que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento do oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para isso? Você tem alguma razão para ficar tão furioso com essa planta? Por causa da planta? Respondeu: sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem tenha feito crescer, e ela numa noite nasceu e morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que nem sabe distinguir a mão direita e esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa gente? Na verdade, a gente não sabe o que aconteceu, mas o que Deus está levando a uma reflexão, tratando desse homem na sua amargura, para dizer para nós uma grande lição de que a maioria dos sentimentos negativos que nós acumulamos na nossa alma não tem muita razão de ser. Nós às vezes vamos muito longe, nós às vezes vamos longe demais. E a palavra de Deus, no outro texto que eu quero deixar com vocês, está em Hebreus 12, 14 e 15. Diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Agora versículo 14. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então, meus irmãos, na vida de Jonas, nós vamos ver o estrago que isso fez. A amargura, o que é? A amargura é um sentimento de raiva, de ódio, de vingança, de ressentimento que começa a durar longo tempo, que tem longa duração. E geralmente, quando a gente deixa a amargura nos controlar, a gente recusa a reconciliação. Quantas oportunidades que você tem quando fica aborrecido com alguém, com raiva de alguém, e às vezes tem a oportunidade de se reconciliar e tudo aquilo se resolveria, mas quando a amargura começa a brotar no nosso coração, a gente não quer se reconciliar. Então, como eu falei, a Bíblia nos ensina que a ira pode acontecer porque nós somos humanos. O ideal é que nem acontecesse, mas nós somos humanos, mas o que nós não podemos é nos manter. No contexto da carta aos Efésios, quando Paulo fala isso, ele está falando da unidade na igreja. E Paulo, ele fala isso por quê? Porque ele sabe que a amargura é tremendamente ruim para a comunhão da igreja, na família, nos lares. Manter-se amargurado destrói amizades. Quantas amizades são destruídas pela amargura? Manter-se amargurado destrói a comunhão na igreja, destrói
relacionamentos conjugais. Tem pessoas, homens e mulheres, que se separam não porque não se amem, se amam, mas estão amargurados, e a amargura destrói. Então, a amargura cresce, a amargura ela drena a nossa alegria. Já viu um dreno quando você faz uma cirurgia, que o médico coloca aquele dreno para ir tirando todo aquilo que precisa sair, ou um sangue, ou uma secreção. A da amargura é como um dreno na nossa alma, que drena a nossa alegria. Ela vai sugando a nossa alegria, vai tirando a nossa alegria, vai tirando a nossa paz, vai tirando o nosso bem-estar, vai tirando a nossa esperança. O pastor Darcy Duzelec, aliás, muito do que eu vou falar aqui hoje, eu extraí de 2 livros. Um livro chama-se Amargura ou Amarcura, do pastor Darcy Duzelec, que foi meu professor, mas não está mais vivo. O outro é um livro do pastor Marcelo Aguiar, o título do livro é uma pergunta: queres ficar curado? Tudo que eu vou falar aqui, eu extraí também desses livros. O pastor Darcy, ele diz no seu livro uma coisa interessante. Ele diz assim: o cristão deve ser um consumidor e distribuidor da graça de Deus, e não das desgraças humanas. Hebreus diz que quando nós ficamos amargurados, nós nos privamos da graça de Deus, de várias maneiras. O que ele está dizendo aqui é que Deus nos criou para ser consumidor da graça e distribuidor da graça. Deus não nos criou para nos privarmos da graça, mas Ele nos criou para receber a graça e sermos um veículo de distribuição da graça. Mas quando a amargura toma conta do nosso coração, nós somos consumidores e distribuidores não da graça de Deus, mas das desgraças humanas. A amargura faz isso. Então, o crente que deveria andar de cabeça erguida, o ser humano, Deus criou o ser humano para andar de cabeça erguida. O pecado que entrou no coração do homem abate o homem. E o homem aí não anda mais de cabeça erguida, porque o pecado lá espiritualmente ele não consegue andar de cabeça erguida, porque o pecado está lá. Mas Deus mandou seu Filho ao mundo. Pela graça de Deus, Jesus morreu pelos nossos pecados, para nós nos apropriarmos da graça de Jesus, Ele perdoar os nossos pecados e novamente andarmos erguidos, de cabeça erguida. Mas tem pessoas que mesmo depois de salvas por Cristo, ainda estão andando acabrunhadas, de cabeça baixa, por causa da amargura. Por causa da amargura. Então eu quero falar algumas coisas para vocês hoje. Primeiro, o perigo da amargura. Vamos olhar para a vida de Jonas. Olha o que essa amargura fez na vida desse homem. A amargura na vida de Jonas, primeira coisa que a amargura fez, a amargura levou Jonas a desobedecer. Tu já tinha pensado nisso? Que o que fez Jonas desobedecer foi a amargura? Ele desobedece a Deus, irmão. E acontece muito isso hoje. Por exemplo, eu falo de igreja porque sou pastor. Mas quantas vezes Deus chama você para atuar numa coisa na igreja, no ministério da igreja, aí você se aborrece com o líder, fica amargurado, deixa a ira, deixa a raiva ficar muito tempo, você acaba, a raiva se torna em amargura, e você hoje não está mais atuando naquele ministério, porque está amargurado com o líder. Você desobediência, isso é pecado. Com Jonas aconteceu isso com Jonas. Outra coisa, a amargura, presta bem atenção, a amargura me leva a me relacionar
de forma errada com os não convertidos. Ao invés de Jonas amar aquele povo não convertido, por mais cruel que fossem, por maior inimigo que fosse do povo de Deus, Jonas tinha que amá-los, mas por causa da amargura, ele não queria nem ouvir aquele nome. Já ouviu alguém dizer isso? Não fala nem esse nome perto de mim. Já ouviu? Nem me fale nesse nome. Não pronuncie esse nome aqui na minha casa. Amargura. Outra coisa que ele fez, Jonas tinha uma falsa sensação de segurança, mesmo não fazendo a vontade de Deus. Eu queria chamar a tua atenção para isso. Eu queria chamar muito a tua atenção para isso. Cuidado, porque um coração amargurado perde a sensibilidade espiritual, e Jonas, mesmo desobedecendo a Deus, dormiu tranquilo. Foi lá para o porão, dormiu, foi uma beleza. O bicho pegando lá em cima, os marinheiros desesperados. Jonas dormia, foi uma beleza. Cuidado, meu irmão. Cuidado, que você pode estar muito tranquilão, mas você pode estar com uma falsa segurança. Você pode estar com um falso sentido de segurança como Jonas. A amargura é terrível. Ela pode fazer você perder a sensibilidade. Jonas tranquilão, beleza pura. Joia? Tá bem, irmão? E longe, desobediente. Outra coisa que a amargura fez com Jonas tornou-se maldição ao invés de bênção. Por que o navio estava quase afundando? Quem era o culpado? Jonas. Se ele tivesse obedecido a Deus, aquela tempestade não acontecia no barco. Portanto, Jonas, amargurado, se tornou instrumento de maldição. Cuidado, viu? Você que me ouve nesta noite. Você que me assiste, vai me assistir pela internet. Um coração amargurado pode tornar-se um instrumento de maldição. Outra coisa, ele perdeu energia espiritual. Sabe o que acontece quando um crente perde a energia espiritual? Uma pessoa amargurada perde. No caso do Jonas, que era um homem de Deus, ele estava totalmente despreocupado com os outros e com o que estava acontecendo. Presta atenção, olha para mim. Uma pessoa amargurada, um crente amargurado, ele não está nem aí para o que está acontecendo na igreja. Está batizando gente? Você sabe como é que está a igreja? A igreja lá, o que ela está, as ofertas e dízimos, está dando para sustentar a obra? Tem muita gente faltando na igreja? Vai ter campanha tal na igreja? Tem um irmão doente lá na igreja? Uma pessoa amargurada, pode chegar a esse ponto. Jonas está aqui. Perdeu energia espiritual. Perdeu vigor espiritual. E cuidado, se você está aqui nessa noite e você é uma pessoa que está sem vigor espiritual, cuidado. A amargura não é a única fonte para você perder energia, mas pode ser a amargura. E se for a amargura, você perde mesmo. Seus filhos vão para a igreja. Vão para a igreja? Ah, não, hoje eu vou ficar aqui que eu quero ver o Faustão. Além de amargurado, tem péssimo gosto. Vamos fazer isso lá na igreja, está acontecendo isso, aquilo, está tão bacana. Não quero saber disso não. A amargura faz você perder o vigor espiritual.
ele perdeu o seu poder de oração. Presta atenção nessa. Ele perdeu o seu poder de oração. Irmãos, Jonas naquele navio tinha que ser o primeiro. Quando começasse a tempestade, ele tinha que ser o primeiro. Ele tinha que levantar e dizer: pessoal, eu vou orar ao meu Deus. Mas foi justamente ao contrário. Os pagãos começaram a clamar por deuses falsos dele. E o homem que tinha o Deus verdadeiro estava dormindo. Perdeu o poder de oração. Eu não sei se você perdeu o seu poder de oração, se você não está tendo mais nem vontade de orar. Eu só quero dizer o seguinte: se é por causa de amargura, cuidado. Trate isso. Trate isso. Trate isso. Vou acrescentar só mais uma coisa que a amargura fez com Jonas: ele deu mau testemunho. Quando os incrédulos descobriram que ele era um homem de Deus, disse: rapaz, como é que você faz um negócio desse com teu Deus? Como é que você age dessa forma? Que péssimo testemunho. Um crente amargurado dá mau testemunho. Aí Deus disciplina Jonas. Aquele peixe foi disciplina. Não espere Deus te jogar no peixe, não. Jonas se arrepende, mas ainda amargurado. Foi pregar lá, mas ainda foi amargurado. Meus irmãos, a amargura é terrível. E cuidado, então eu quero dizer isso. Meu primeiro ponto nessa mensagem é: cuidado. A amargura é um perigo. João 10:10, a Bíblia diz que Deus quer que tenhamos uma vida plena, mas o diabo quer roubar de nós essa vida plena. O diabo quer roubar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa fé, o nosso vigor, o nosso testemunho. Jonas, então, é uma pessoa que estou usando como referencial nessa noite. Então, nós precisamos ter atitudes adequadas para com a nossa emoção, para com a nossa vida. Agora eu quero fazer uma segunda reflexão. Eu quero pensar sobre fontes geradoras de amargura. O que pode gerar amargura na gente? Não é difícil detectar, até porque eu já falei o que feriu, o que causou essa amargura em Jonas. Podia ser uma questão ideológica, por ele ser um nacionalista e tremendamente odiava aquela nação, por uma questão imperialista daquela nação. Mas também tem outras questões, como eu falei aqui, que muitos estudiosos do Velho Testamento era filho de Amitai. Eu disse no início que Amitai era profeta, mas eu me enganei que ele era sacerdote, mas que ele era profeta também. E quando os assírios entravam, eles matavam os reis e matavam os profetas. Eles queriam destruir o templo e matar os profetas. E também pode ser, segundo esses estudiosos, que o pai de Jonas foi assassinado por eles. Mas deixa eu falar uma coisa: todos nós temos bons motivos para não fazer a vontade de Deus, já percebeu? Você sempre vai encontrar um bom motivo para não vir à igreja, para agir de determinada forma. Jonas tinha bons motivos, mas ele não podia lidar com esses motivos dessa forma, porque ele era um homem de Deus. Quando estamos amargurados, as ordens de Deus podem não fazer sentido para nós. Quando estamos amargurados, as ordens de Deus podem não fazer sentido. Deus está dizendo: eu quero você ali, eu quero você nessa obra, eu quero você nesse ministério, eu quero você fazendo isso.
mas se você estiver amargurado, não faz sentido. Para Jonas, Deus estava chamando, mas a chamada de Deus não fazia sentido para ele. Será que é só com Jonas? A convicção da vontade de Deus nos segurará quando vier o dia mau. Então eu quero pensar no seguinte: toda amargura tem nome. Toda amargura tem nome. Qual era o nome da amargura de Jonas? Nínive. Era o nome da amargura dele. Toda amargura tem nome. Eu queria convidar você hoje aqui para pensar qual é o nome da tua amargura. O nome da amargura de Jonas era Nínive. Toda amargura tem nome. O nome para alguns a amargura é o nome do pai ou o nome da mãe. Por quê? Porque lá no coração tem uma hostilidade reprimida para com os pais. Por causa da forma como foi criado, tratado. Muitas pessoas, o nome da amargura é o nome do seu pai, é o nome da sua mãe. Para outros, o nome da amargura é o seu próprio nome. Você está amargurado com você mesmo. Você não perdoa a si mesmo. Você não é compassivo com você mesmo. Você dá mais ênfase às obrigações que você tinha que fazer e não fez, do que as coisas boas que você fez. Quem é uma pessoa, presta atenção aqui, quem é a pessoa que muito facilmente o nome da amargura dela pode ser o nome dela mesma? Os perfeccionistas. Às vezes, o nome da tua amargura é você mesmo. De tão perfeccionista que você é, você não admite errar. De tão perfeccionista que você não fica espontâneo. Na tua vida tem poucos momentos de espontaneidade, liberdade. Você fica poucos minutos descontraídos. A sua vida, você não consegue ter, a tua vida não vive um aspecto lúdico. Você só pensa em responsabilidade, em dever, e você não pensa no lúdico da vida. E aí, você acaba ficando amargurado com você mesmo. Se você é alguém aqui, está assim aqui nessa noite, hoje tem que ser o dia da transformação. Deus tem que curar isso em você, porque isso não é bom para você. Para outros, o nome da amargura, sabe qual é? Deus. A gente, que o nome da amargura dele é Deus, está amargurado com Deus. Para que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu essa situação? O Senhor não tem poder sobre tudo? O Senhor não tem controle sobre tudo? Está amargurado, tem uma amargura reprimida para com Deus, decepcionado com Deus. Mas Deus não poderia ter evitado isso? Jonas é os dois. Jonas, ele está amargurado com Nínive, mas também é um homem amargurado com Deus. O nome pode ser, sabe qual outro nome que pode ser? Cônjuge. O nome da sua amargura pode ser o nome do seu esposo. O nome da sua amargura pode ser o nome da sua esposa. Por quê? Porque todo relacionamento tão íntimo como é o relacionamento conjugal gera amargura, gera ferida, gera raiva, gera situações difíceis, gera aborrecimentos. Isso é decorrente da própria intimidade. E se você não souber deixar o sol se pôr sobre isso e parar, e você tratar, não ficar guardando,
você vai viver amargurado com seu cônjuge, e o nome da sua amargura é o nome da sua esposa, o nome do seu esposo. O nome de uma amargura pode ser o nome de uma pessoa que exerceu autoridade sobre você. Um professor. Numa sala de aula, o professor tem autoridade sobre você. No teu trabalho, o teu chefe tem autoridade sobre você. Na igreja, o pastor tem autoridade sobre você. Você pode estar amargurado com essas pessoas que têm autoridade sobre a sua vida. Elas não lidaram bem com você, deram uma palavra infeliz, te humilharam, deram uma palavra chata, ruim, não souberam lidar com você em determinada situação, e aí você ficou com raiva no primeiro momento. Mas ao invés de chegar para a pessoa conversar, você continuou com raiva e virou amargura. Virou amargura. A amargura nunca aproxima, a amargura sempre separa. Nunca. Se você não tiver o desejo de vencer, a amargura nunca aproxima, a amargura sempre distancia. Um dia desse alguém conversando comigo, a gente estava tentando ajudar essa pessoa a resolver uma situação, e essa pessoa confessou para mim, e ela disse: pastor, quando a pessoa vinha caminhando de um lado da rua, eu atravessei para o outro lado, eu não quero nem cruzar com essa pessoa. A amargura nos separa. Então, terceiro ponto da minha palavra: como vencer a amargura? Como é que eu posso vencer a amargura? Aí eu vou falar de 5 coisas. Esse assunto é muito amplo, mas primeira coisa, você tem que reconhecer. Segunda coisa, você tem que amar. Terceira coisa, você tem que perdoar, verbalizar. Quarta, perdoar. E último, confiar em Deus. Então vamos lá. A Bíblia diz que nós temos que cortar a amargura. Lá em Hebreus, tem que cortar, tirar pela raiz. Ele não diz assim: tire as folhinhas, não, diz: tire pela raiz. Corte esse mal pela raiz. Quando eu tinha uns 12 anos, eu morei numa cidade lá no Rio de Janeiro chamada Duque de Caxias. E morei num terreno, e era casa com terreno. Do lado da minha casa tinha uma chácara, e aí de vez em quando a minha mãe mandava capinar o terreno, era horrível. O negócio de capinar não é fácil não, mas para fazer ginástica é bom, né? É difícil tu ver na roça alguém gordinho, né? Ele capina lá. Então eu fui, mas tinha algumas vezes que cresciam umas plantinhas, eu esqueci o nome, que aquilo era uma erva daninha. Então ela dizia assim: não, aquela plantinha não pode capinar não, se você capinar, você vai cortar só parte e ela vai nascer de novo. Aquela plantinha tem que tirar com a mão mesmo, lá, pegar uma colher de pedreiro, fazer às vezes até um buraquinho para tirar tudo, tirar pela raiz, porque aquilo volta de novo. Se você não cortar pela raiz, daqui a pouco ela está crescendo, estragando o capim do quintal. Então, a primeira coisa que você tem que entender é você reconhecer que a amargura é pecado. Enquanto você não reconhecer que a amargura é pecado, ela é pecado, não pode ficar lidando com outro nome não, não pode dar outro nome não, é pecado. Ela mata, ela adoece, e você tem que reconhecer que é amargurado. Primeiro passo: só é curado quem reconhece que é doente. Jesus diz que os sãos não precisam de remédio. Quem são os sãos? São os que não têm doença, não, que todo mundo tem. Quem aqui que Jesus está dizendo que é são é aquele que acha que é são. Quem acha que é são, talvez alguns aqui estejam dizendo: pastor, já podia mudar de assunto, né? Se você tem amargura para tratar, você tem que aceitar isso. Segundo, você tem que crer que isso é pecado.
Não guarde amargura lá contra pessoa nenhuma, contra ninguém. Porque isso é pecado. Ninguém prospera no pecado. Ninguém é um vitorioso na vida de pecado. Às vezes a gente pensa que quem vive no pecado é só o cara que tem amante, que vive corrompendo, que vive na corrupção. Não. Quem vive aguardando conscientemente a amargura no coração está vivendo no pecado. E o pecado mata, diz a Bíblia. O pecado, ele tira de nós a vida que Deus tem para nós. Então, você tem que reconhecer isso, tem que extirpar pela raiz, não ficar abrigando ira, ódio no coração. A carta lá dos Hebreus diz que a amargura perturba. É o que diz lá a carta, o versículo que eu li, que a amargura perturba. Jonas era um cara perturbado. E se você não tirar a amargura do teu coração, você vai ser uma pessoa perturbada. Mas a palavra de Deus diz que a raiz de amargura também se espalha. E além de ser perturbado, você vai perturbar os outros. Igual Jonas perturbou no navio. É pecado. Extirpe pela raiz. Não abrigue a amargura no coração. Tudo que Jonas estava passando, Deus usou tudo que ele passou para tratar dele, mas ele poderia ter evitado aquilo. E assim como você hoje, se você está aqui, talvez você tenha passado por algumas situações. De repente Deus já jogou até você na barriga de um peixe e você não está percebendo. Deus estava levando Jonas para o ponto que Deus queria. Deus usou a tempestade, Deus usou o peixe, Deus usou uma planta. E Deus pode estar usando esse momento que você está vivendo para te ajudar a sair dessa amargura. Então você precisa, em primeiro, reconhecer a amargura, reconhecer, não lidar isso como uma coisa normal, não ficar tratando a amargura como uma coisa normal. Não, a amargura é pecado. Mas Deus, mesmo sabendo que era amargura, Deus não abandonou Jonas no momento nenhum. Deus tratou Jonas. Deus quer tratar você. A melhor maneira de deixar Deus tratar é o segundo ponto que nós vamos falar agora. Verbalize. Verbalize. Fale. Não reprima. O pastor da Santa Sileg, que eu mencionei aqui no livro Amargura, ele se lembrou, falando sobre isso, ele se lembrou daquela música do Wagner, não é? Aquela música do Wagner, quando dizia: sentimento ilhado, morto amordaçado, volta incomodado. Sentimento ilhado, morto amordaçado, um dia volta a incomodar. Tem que verbalizar, tem que falar. Wagner, eu falei sério. Quando eu vejo os jovens rindo com alguma coisa que eu falo, eu não falei alguma coisa. Eu paguei algum mico, porque eu sou mestre. Os jovens aqui estão fazendo um histórico dos meus micos no púlpito, não é? Então, é verbalizar. Deus nos ajuda a receber o seu cuidado e sermos tratados por Ele. E assim Jonas entra num diálogo sincero com Deus. Jonas, ele não guarda, ele diz mesmo lá no capítulo, versículo que nós lemos, ele fala claramente. Jonas ficou aborrecido e ele se enfureceu e ele falou com o Senhor o seguinte: eu sabia, o Senhor é cheio de misericórdia, o Senhor é cheio de bondade. Se eu tivesse fugido, o Senhor não ia permitir. Ele estava com raiva de Deus. Mas quando você está com raiva de Deus e com alguém, a melhor coisa é verbalizar. Quantas pessoas ao longo do meu ministério ficaram com raiva de mim? E por que me procuraram para dizer assim: estou com raiva do Senhor, por isso, a gente pôde conversar.
Algumas coisas realmente eu tinha pisado na bola e a pessoa tem razão, mas o fato dela conversar comigo, o fato de eu pedir perdão, a gente se abraçar, nos tornamos amigos. Ganhou uma amizade, aprofundou uma amizade. Quando você verbaliza com Deus, vai acontecer o que acontece com Jonas. Deus começa a levar Jonas a uma reflexão. Quando você começar a abrir seu coração, falar dos seus sentimentos para Deus, Deus vai começar a levar você a refletir. Será que é assim mesmo, Jonas? Será que tem razão de você estar assim, Jonas? Jonas, você está se lembrando das mais de 100 mil pessoas que tem lá? Você está se lembrando que tem criança, Jonas? Você está se lembrando que tem inocente lá? Você está percebendo que tem gente lá que não tem culpa nenhuma daquele governo, teu exército cruel que tem? Será que justifica, Jonas, você ter isso? Deus começa a tratar. Mas Deus começa a tratar mais profundamente quando Ele verbaliza, quando Ele fala, quando Ele diz. Então verbalizar é muito importante. Você está amargurado com alguém? Faça o que Mateus 18 diz. O que a Bíblia diz em Mateus 18? Vai lá, conversa com a pessoa. Conversa com ela. Se for crente, ela não quis acerto com você, não quis se reconciliar, leva uma outra pessoa. E assim vai, começa um processo. Verbalize. Verbalize com amor. A verbalização deve ser feita a verbalização deve ser feita com amor, porque Paulo diz que a verdade deve ser dita em amor. Verbalize, sabe por quê? Porque quando você verbaliza, você se torna mais consciente da sua emoção e você fica mais fácil de perdoar. Quando você internaliza, é mais difícil você perdoar. Quando você verbaliza, fica mais fácil você perdoar. Verbalize com amor. A verbalização traz intimidade. Tem muitos casais aqui nesta noite. Muitos casais. Quando um casal está aborrecido com o outro e verbaliza, isso confere, aumenta a intimidade do casal. O casal fica mais íntimo. Mas com os nossos amigos também é assim. Quando você verbaliza, você amadurece o relacionamento, seja com quem for. Quando você verbaliza com o seu cônjuge, você amadurece o relacionamento com o cônjuge. Verbalizar ajuda a perdoar, como eu já falei. Verbalizar evita que vivamos de máscaras. Se você não verbaliza, não fala nada, está lá com a magoado, triste, mas passa por aquela pessoa como se nada tivesse acontecendo. Não faça isso. Verbalize, chega para a pessoa, eu estou magoado com você. Eu estou triste com você. Você me aborreceu. Eu queria acertar isso com você. Verbalize. Outra coisa, muito importante, principalmente na igreja, presta atenção no que eu vou falar agora. A verbalização evita a fofoca. Porque se eu me aborreço com o Maicon, vamos supor aqui, eu canto no coro da igreja, mas um dia o pastor Maicon lá no ensaio do coro deu uma truncada em mim lá que eu fiquei triste com o pastor. Fiquei com raiva. Não verbalizei, mas estou com raiva. Aí o sol se pôs sobre a minha ira. Aí quando já está virando mágoa. Aí estou virando mágoa enquanto com o Carlos. E aí o Carlos, tudo bem? Não, muito bem não, Carlos. Gosto tanto de cantar no coro, mas o pastor Maicon me fez uma. O que isso é, gente? Qual o nome disso, gente? Fofoca. Fofoca. Quando você não verbaliza a mágoa, ela vira, você acaba, quando você não verbaliza com a pessoa que te machucou, acaba virando fofoca, porque você não vai conseguir segurar isso em você vai acabar verbalizando com outros.
Sempre que eu falo de fofoca, eu abro um parênteses. Vou abrir agora um parênteses aqui para dizer o seguinte: só existe fofoca quando existe um ouvido fofoqueiro. O que é o ouvido fofoqueiro? É aquele que ouve fofoca. Se quando a pessoa começar a conversar com você assim, sabe, irmão Carlos, o pastor Maico, aí o Carlos fala assim para você: escuta aqui, você vai me falar a respeito de alguém? Vou. O que você vai me falar? Eu posso falar com ele que você me falou? Não, então não me conte. Não me conte. Eu conheci uma pessoa que ficou brava comigo. Ficou brava comigo, mas ficou brava comigo. Porque um dia aquela pessoa sabia as coisas ruins que aconteciam na igreja mais do que eu. Dava vontade de falar assim: acho que está acontecendo, vou ligar para o irmão fulano, que com certeza ela sabe. Até que um dia, eu falei: minha irmã, tem alguma coisa esquisita, meu irmão. A irmã sabe tudo que é ruim que acontece na igreja. A irmã sabe mais do que eu. Pastor, o pessoal gosta de mim, vem conversar comigo, gosta nada. O pessoal encontra em você um ouvido fofoqueiro. Depois eu pedi assim perdão, porque eu fui muito firme. Vocês sabem que eu quero ser firme, eu sou. Encontra em você um ouvido fofoqueiro, por isso que elas falam. Não é porque gostam de você, não. Fechei o parênteses. Vou voltar ao assunto que é amargura. Então, terceiro, esse ponto é muito importante na mensagem. Verbalize. Jonas entrou num diálogo sincero com Deus. E era isso que Deus esperava. Era isso que Deus queria. Ele abre o coração. Ele fala mesmo: estou bronqueado, estou chateado. Pela primeira vez nesse versículo 4, nesse capítulo 4, Jonas abre o coração sinceramente com Deus. Deus quer que você abra. Você quer tratar a amargura? Abre um diálogo sincero com Deus. Fala para Deus o que está acontecendo na tua vida. Nós não podemos deixar nenhuma área da nossa vida sem Deus tratar. Sabe o que é interessante? Deus não censura Jonas. Censura? Momento nenhum. Deus conversa com ele. Deus convida Jonas a refletir. Deus faz perguntas para Jonas. Depois Deus providencia uma planta. Depois Deus vai conversando com ele. E o texto encerra Deus perguntando, em último versículo do livro de Jonas, é uma pergunta de Deus para ele, conversando com ele. Deus vai falando com ele, Deus vai batendo esse papo com Jonas, e lá então Deus pergunta: você tem pena dessa planta embora, essa plantinha que morreu, e você não tem pena daquele povo que está lá? Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Encerra com essa interrogação. Por quê? Porque ele abriu o diálogo com Deus. Não guarde nada, converse com Deus, dialogue com Deus. Por mais justa que seja a sua ira, ela pode te levar à destruição. Presta bem atenção nisso. Por mais justa que seja a tua ira, a tua mágoa, ela pode te levar à destruição. Será que vale a pena te levar à destruição? Vale com Deus. Penúltimo ponto. A gente não vai terminar meia-noite, não, pode deixar. Penúltimo ponto. Ao invés de amargurar, ame. Ame. O cristão, a vida do cristão é firmada no amor. O distintivo do cristão é amor. Quem ama não tem tempo de abrigar amargura e ressentimento. Não tem nem tempo. Quem ama, quem resolve amar, não tem tempo para isso. Quem ama está capacitado para enfrentar as situações mais difíceis da vida. Ame ao invés de amargurar. O autor da carta aos Hebreus diz que a amargura nos priva da graça de Deus. Então, ame. Ame porque o amor, esse amor é terapêutico. O amor cura. Eu poderia citar aqui centenas de atitudes terapêuticas do amor. Vou citar apenas 4. O amor cura porque nos dá uma dimensão correta acerca de nós mesmos. Quando a gente se ama e ama, a gente não vive, nós não vivemos, nos cobramos por aquilo que não podemos fazer.
Quando vivemos assim, no que fazemos, sempre investimos o melhor. Então ame. Ame, porque você amando, não precisa ficar se cobrando, nem ser perfeccionista. Se você amar a si próprio, você já vai começar a fazer o melhor. Você vai sonhar. Ame. Segundo, o amor cura, porque o amor dá uma dimensão correta dos outros. Esse amor ágape, esse amor de Deus, faz com que eu veja as pessoas como Deus vê. Quando Deus olha para mim, Deus não está olhando quem eu sou, mas o que eu posso me tornar. Talvez a pessoa que você está olhando hoje, você diria: safado, sem vergonha, corrupto, traidor, enganador. Mas se você amar, Deus nos ama, e quando Deus olha para essa pessoa, Deus não vê assim, Deus vê o potencial que tem nela, e Deus vê essa pessoa o que ela poderia ser. Deus olha para Jacó, todo mundo olhava para Jacó e via um enganador. Deus olhou para ele e viu um príncipe. Amar, presta atenção, o amor é terapêutico, e o amor faz você olhar as pessoas não como elas estão aparentando ser, ou o que elas são, mas o que elas podem ser, se tornar. Nas mãos de Deus poderoso. O amor cura, porque o amor nos capacita a perdoar. O amor nos capacita a perdoar. O amor nos capacita a ver o outro, o que ele pode vir a ser, não somente o que ele é hoje. Isso vem de Deus, não é natural do ser humano. Só Deus pode nos ajudar a perdoar. Sem Deus só em Deus podemos desenvolver um amor que perdoa. Só em Deus podemos ser motivados a ajudar as pessoas a saírem de onde estão. Ao invés de você ficar amargurado, ame a pessoa e ajude essa pessoa a sair de onde ela está. E só Deus pode fazer isso. A visão que Deus tem de nós é que Deus, quando olha para nós, Ele nos vê como uma pessoa que, pela graça dEle, Ele pode nos ajudar a sair de onde estamos. Presta atenção aqui que eu já vou terminar. Deus, o amor de Deus, o amor que Deus coloca em você, pode te ajudar a ver as pessoas não onde elas estão, mas onde Deus pode colocá-las. Perdoa. A amargura nos distancia, nos priva da graça de Deus. A amargura nos faz ver as pessoas piores do que elas são. A graça de Deus nos ajuda a ver as pessoas como elas podem ser. Quando eu guardo a amargura, eu sou privado da graça, então olho as pessoas piores do que elas poderiam ser, porque eu estou privado da graça. Torna-se impossível uma pessoa que vive amargurada e privada da graça perdoar. Mas quando a pessoa ama, ela pode perdoar, porque ela começa a aceitar o outro como ele é e passa a ver o que pode se tornar. Você entrou aqui, tem alguém que você precisa perdoar? Tem alguém que você ainda não perdoou? O perdão pode fazer você se separar de Deus, a falta do perdão. O perdão pode trazer doença física, emocional, espiritual. O perdão pode fazer você carregar um fardo a vida inteira, a falta de perdão. Perdoe. Então, esse ponto, ao invés de amargurar, perdoe. O livro de Jonas termina com a compaixão de Deus sobre ele e com a compaixão de Deus sobre os ninivitas. Jonas diz Deus, você não vai ter compaixão dos ninivitas? Jonas, tenha compaixão deles, eu tenho compaixão desse povo. O amor de Deus nos faz pessoas cheias de compaixão. Agora, a amargura, presta bem atenção, a amargura, quando Hebreu diz que ela nos priva da graça de Deus, presta atenção, a amargura nos priva da compaixão para com os outros. Quando o autor da carta aos Hebreus diz que a amargura nos priva da graça, é porque a amargura nos priva da compaixão. Meu irmão, você que é um crente, Jesus está aqui, está na hora de você exercer compaixão
com quem te feriu, com quem te traiu, com quem te abandonou, com quem te aborreceu, com quem fez algum tipo de mal a você. Compaixão. Jonas, você sabe quantas mil pessoas tem lá, Jonas? Eu não vou ter compaixão desse povo, Jonas. Mas quem aguarda a amargura se priva da compaixão, porque se priva da graça de Deus. Meus irmãos, a compaixão é que pastor Marcelo Aguiar disse uma coisa que eu quero passar para vocês, do jeitinho que ele escreveu. Ele disse assim: é a compaixão que adoça a alma e confere sentido à nossa existência. A compaixão adoça a alma e confere sentido. Outra coisa que diz que é o amor que dilui o sofrimento e remove a mágoa do coração. Interessante. O amor dilui o sofrimento e o amor remove a mágoa do coração. Por quê? Porque o amor nos leva a perdoar. O apelo que Deus fez a Jonas faz a você hoje. Deus te convoca a amar. Deus te convoca a perdoar. Deus te convoca a ter compaixão. Deus te convoca a imitar o exemplo dele mesmo. Você que está aqui nessa noite, faça do mundo um lugar menos amargo e comece adoçando o seu próprio espírito. E em último lugar, confie em Deus. O texto não disse Jonas o que Jonas respondeu a Deus, mas você hoje aqui, na história de Jonas eu não sei, mas na sua você pode. Na tua história de vida, na história de vida de Jonas, a gente não sabe qual foi a resposta, mas na tua você pode saber. Hoje Deus pode dizer para você assim: olha, o melhor lugar da amargura não é na tua alma, é nas mãos de Deus. Coloque nas mãos de Deus. Até porque a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor e não. Então, nessa noite, Deus está aqui nesse lugar. Se você entrou aqui, você está alimentando uma amargura na sua alma. Uma amargura que, pelo tudo que nós vimos nessa noite aqui, só cria grandes e terríveis. Jonas chegou ao ponto de dizer: eu prefiro morrer do que ver um ninivita convertido. Olha que coisa horrenda. E olha, eu não sei não, esse era Jonas, eu não sei aonde a gente pode chegar. Onde nós podemos chegar com a amargura no coração? Primeiro, então, reconheça que você tem uma amargura armazenada no coração. Segundo, reconheça que ela tem nome. E você sabe o nome de quem é. E essa noite você tem que lidar com esse problema aqui. Você sabe o nome. O nome da amargura de Jonas era Nínive. Qual é o nome da sua? Terceiro, reconheça que isso é pecado. A amargura é pecado. Enquanto você estiver armazenando isso com essa situação, você vai perder muita coisa, muita bênção que Deus tem para você, porque a Bíblia diz assim: olha, os braços de Deus não estão encolhidos que não possa te abençoar, salvar, mas os vossos pecados é que fazem separação e vocês acabam não recebendo. Então hoje é o dia de você dizer o nome aí no teu coração. Hoje é o dia de você tomar a decisão de nessa semana ainda verbalizar, conversar, em amor, liberar perdão. Outro passo, perdoar. E o que é mais importante? Amar. Amar. É o amor o nosso distintivo que vai fazer. E a última coisa, colocar isso tudo nas mãos de Deus. Confiar que Deus, como fez com Jonas, vai fazer com você. Confiar que como Deus fez com Jonas, Ele vai cuidar de você. Eu não sei a resposta final de Jonas, mas você, hoje nós podemos saber a sua. Eu quero saber quem é a primeira pessoa nessa noite. Que seja uma amargura ou qualquer outro sentimento, outra emoção que você não está sabendo lidar, mas que hoje você quer tomar esses passos. Primeiro, eu reconheço que isso não é bom para mim. Eu reconheço que tem, reconheço que não é bom para mim,
reconheço que é pecado, eu quero verbalizar isso no momento próprio, eu quero pedir a Deus para que eu possa amar ao invés de amargurar, eu quero confiar em Deus, confiar para rasgar o meu coração com Ele, confiar para colocar nas mãos dEle, confiar para me aproximar de Deus, confiar para dialogar com Ele. Quem é a pessoa primeira que toma a decisão dessa nesta noite? Levante a mão de vocês. Quem é a primeira? Vai tomar essa decisão. Levante a mão. Quem vai ser a primeira pessoa? Deus te abençoe. Pode abaixar. Quem é a próxima pessoa que vai tomar essa decisão? Deus abençoe. Pode abaixar. Deus abençoe. Pode abaixar. Quem é a próxima pessoa? Deus abençoe. Pode abaixar. Deus abençoe. Deus abençoe. Quem é a próxima pessoa? Deus abençoe. Quem é a próxima pessoa? Na galeria tem alguém? Levante a mão. Quem é a próxima pessoa? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Quem é a próxima pessoa? Deus abençoe. Quem é a próxima? Deus abençoe. Quem é a próxima pessoa? Deus te abençoe. Quem é a próxima? Deus abençoe. Deus abençoe. Quem é a próxima pessoa? Que toma a decisão de não permitir que a amargura faça um estrago na vida. Deus abençoe. Quem mais? Deus abençoe. Quem mais nessa noite quer sair daqui curado, restaurado, com novas atitudes? Quer ser bênção? Tem mais alguém? Nós vamos orar para encerrar o culto. Vamos orar. Eu não disse para você, quando eu pedi para você levantar a mão, que eu ia te chamar aqui para frente para orar comigo. Mas então eu quero te deixar à vontade, porque eu quero orar por você que levantou a mão. Mas como eu não disse antes que eu ia fazer isso, eu quero te deixar à vontade. Todos que levantaram a mão, eu quero orar por você. Eu queria pedir a você para vir aqui à frente, para orar por você. Deus está te oferecendo, talvez você já tenha ouvido muitas vezes, mas você ainda não recebeu o presente da vida eterna, e nessa noite você diz: não, eu quero me entregar a esse Deus. Eu quero receber Jesus como meu Salvador. Eu creio que Ele morreu por mim. E eu entrego a minha vida a Jesus. Pode levantar do seu lugar e vir aqui na frente também. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Você entregou lá no Vida Vitoriosa e quer confirmar aqui? Saia do seu lugar e venha também. Venha, pode sair e vir. Você que entregou lá no Vida Vitoriosa e quiser confirmar, venha também. Nós vamos louvar a Deus e depois eu oro. Eis-me aqui outra vez. Pode sair do seu lugar e vir, tanto para ser curado da amargura, quanto entregar a sua vida a Jesus. Enquanto cantamos, levante e venha. Mencionou no livro dele. A história é a seguinte: um homem caminhava pelo caminho, estava caminhando no caminho, melhor dizendo, um dia muito frio, acho que são mais ou menos que alguém lá atrás do moço. E aquele homem então caminhando ali naquele caminho, ele viu uma serpente congelada no frio, e a serpente congelada. Ele achou aquilo muito interessante e ele decidiu
mostrar aquilo aos seus amigos. O que ele fez? Pegou aquela serpente congelada e foi e botou no bolso. Quando ele estava caminhando, o calor do corpo dele, ele botou no bolso do paletó, e o calor do corpo dele aqueceu e despertou a serpente. E a serpente então picou e ele morreu. Picou e ele morreu. Da mesma forma, alimentar a amargura é como ajuntar serpente sobre a alma. Alimentar a amargura é colocar veneno que se espalha e aos poucos vai destruindo você, destruindo sua paz, destruindo sua alegria, destruindo sua vida. Eu vou orar. Tem mais alguém que quer vir aqui agora pedir a Deus, e se é um processo de cura da amargura na tua vida, pode vir. Eu vou orar agora. Tem alguém que se reconciliou com Jesus lá no Vida Vitoriosa? Se reconciliou com Jesus? Vem aqui para orar por você também. Mesmo que não tenha nada a ver com a amargura, mas se reconciliou lá ou aceitou a Cristo, vem, pode vir. Vou orar por você. Teve gente lá que se reconciliou, teve gente que aceitou Jesus como Salvador. Você que lá naquele momento, ontem à noite, entregou sua vida a Jesus, pode vir. Quero orar por você. Um já está aqui. Deus te abençoe. Gilmar, vamos orar. Quero orar em primeiro lugar para você que veio aqui querendo iniciar um processo de cura da amargura. Depois eu vou chamar o pastor Junão para ele orar por você que esteve lá no Vida Vitoriosa, tomou uma decisão. Pastor Junão, vem cá do meu lado, por favor. Eu queria que você que veio aqui, que você quer curar essa amargura, que você ponha a mão direita no coração e ore comigo ao Senhor aí, acompanha. Eu vou orar, só você acompanha, não precisa repetir. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, clamando por vitória. Nós estamos aqui, Senhor, clamando por uma coisa que para nós seres humanos é muito difícil. É difícil vencer a amargura. É difícil curar a amargura. Por isso, Senhor, nós estamos aqui pedindo ao Senhor que haja sobrenaturalmente em nossas vidas, na vida de cada um que está aqui, que só pelo fato de vir aqui já está dando o primeiro passo para a cura, já está reconhecendo o problema e está decidido a colocar nas tuas mãos. E agora, Senhor, estão tirando. Eu te peço agora em nome de Jesus, que esses sentimentos sejam tirados de dentro de nós e colocados nas tuas poderosas mãos, Senhor, porque sabemos que o Senhor vai tratar, o Senhor vai curar, o Senhor vai abençoar. Ó Pai, que cada um aqui libere perdão, Senhor. Ó Senhor, perdoar não é fácil, mas é uma decisão que só depende de nós. É obedecer ao mandamento seu de perdoar. Ó Deus, nos ajude a perdoar. Ó Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a amar ao Senhor mais do que todas as coisas, amar a nós mesmos, para que nós possamos amar o próximo como a nós mesmos. Que a nossa vida seja marcada não pela amargura, mas a nossa vida seja marcada pelo amor. Que nós sejamos identificados não como pessoas amargas, mas como pessoas que amam. Oh Senhor, nós queremos amar esse amor maravilhoso, esse amor, ó Pai, que abre mão dos seus próprios interesses, esse amor sacrificial, esse amor também que é uma escolha, e esse amor que é uma conquista. Ó Senhor, derrama a tua cura sobre nós nesta noite. Cada pessoa que está aqui, Senhor, que seja uma noite de cura, de libertação da amargura, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, a Deus, porque o Vida Vitoriosa não foi mais um evento, mas foi um encontro contigo, Senhor. Obrigado porque pessoas ali, da mesma forma que Jacó se encontrou contigo no Vale de Jaboque, foram marcadas, a Deus, contigo. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a manter esse milagre. Assim como a filha de Jairo, que foi lá e ressuscitou ela com seus pais, dá de comer.
Agora, Senhor, nos ajuda a manter o milagre da restauração, lá no lar, no casamento. Ajuda a manter o milagre da libertação das amarguras. Ajuda a manter o milagre do perdão de pessoas que foram libertas desse peso que estavam sobre os ombros. Ó Deus, as pessoas que reconciliaram contigo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, não permita que Satanás roube essa alegria, roube essa decisão, Senhor. Que nós não venhamos pelo caminho juntando trapos e coisas que nós já deixamos para trás, Deus. Mas, deixando as coisas que ficaram para trás, nós prosseguimos para o alto, Senhor, que está diante de nós, proposto por Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a olhar para frente, olhar para as coisas que tem preparado para nós, um novo amanhã, uma manhã de esperança, uma manhã de vitória, em nome de Jesus. Ó Pai, visita o lar de cada um que está aqui, Senhor. Enche de paz, enche de harmonia, Senhor. Mata toda a semente de rancor, de ódio, de amargura, de rejeição, de falta de perdão, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que cada um que for lá, Deus, possa não se esquecer de Ti amanhã, em restante da semana, em restante da sua vida, mas que a cada dia possa olhar para essa marca que Tu deixou, que eles possam levantar um altar na sua vida, Senhor, lembrando que nós tivemos um encontro com Deus, e a partir de hoje nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, e nada nem ninguém poderá frustrar essa vitória, esse plano, esse propósito de Deus para nossas vidas, Senhor. Consuma isso, Deus, na nossa vida, grave em nosso coração, e que o Espírito Santo, Senhor, nos envolva, nos dê autoridade, nos dê poder, Deus, nos dê ousadia para seguir à frente, Deus, adiante, apesar das barreiras, apesar das lutas. Nós sabemos que todos eles cairão no poder de Jesus Cristo. Nós chegaremos lá onde Tu preparaste para nós. Que cada um que esteja aqui agora, Deus, possa, a Deus, reavaliar a sua vida, Senhor, e que esse não seja apenas um momento emocional, mas que possa ser uma decisão verdadeira, firme no Senhor, de fidelidade, de pagar o preço de andar contigo, Senhor, e de receber as Tuas bênçãos. Nós nos alegramos porque sabemos que maravilhas Tu fará na nossa vida, Deus, em nome de Jesus. É assim que nós oramos, é assim que nós entregamos a nossa vida como sacrifício vivo diante do Teu altar. Faz a Tua obra, Senhor, perfeita na nossa vida, e que a nossa vida glorifique o Teu nome, e seja testemunho para todos que nós servimos a um Deus de amor, de poder e de graça. Nós oramos